Relator, o meu pedido da bancada indígena a respeito de alguns pontos, 3 pontos que eles apresentaram, para que o senhor suprimisse. O que o senhor acatou e quais os que não foram e por quê? A bancada indígena me propôs 3 pontos. Desses três pontos, o primeiro deles dizia respeito ao artigo 29, a supressão do artigo 29. O que é que diz o artigo 29 do meu parecer? Diz que os povos indígenas isolados, eles devem ser mantidos isolados, conforme é o desejo de todos, mas, entretanto, caso aconteça a necessidade, por uma questão de segurança, por uma questão de sanitária, por uma questão qualquer de força maior, precise que haja o acesso a esses povos isolados, tem necessariamente que acontecer com a interveniência do Estado brasileiro, através da FUNAI, que é o órgão da nossa administração pública que representa os índios. Qual é o propósito qual é a inteligência desse artigo? É proibir que ONGs internacionais acessem diretamente os nossos povos isolados que vivem no território brasileiro sem a interveniência do governo brasileiro. E isso é um absurdo, isso é inaceitável. Eu propus à bancada indígena que fizesse outra redação, desde que ficasse garantido que não haveria o acesso a esses povos através de ONGs internacionais sem a presença do governo brasileiro. E eles se negaram a fazer essa redação. Então, obviamente que qualquer pessoa de bom senso, qualquer brasileiro, haverá de convir que não é razoável que uma ONG internacional chegue no nosso país, entre no nosso território, acesse povos isolados que nós estamos preservando há séculos, sem a participação nesse processo do governo brasileiro. É um absurdo. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eles me trouxeram foi a supressão do inciso 4º do artigo 16, incisos 1 e 2. O que é que está lá? Que caso uma área que hoje é uma reserva indígena, ela deixe de ter as caracterizações necessárias de uma reserva indígena, a área retorna para o Estado brasileiro. Porque essa área que é dada como reserva indígena, ela é dada àquele povo em usufruto. Então o povo pode usufruir, mas não é o proprietário daquela área. Naturalmente que se morreram todos os índios, se por algum motivo as pessoas foram embora e não há mais ali os elementos que caracterizam a reserva indígena, o que é que deve acontecer? Essa área vai para mim, vai para você, vai para um particular? Não. Essa área volta para o seu proprietário original, que é o Estado brasileiro. Então, eles também, eu disse que não podia suprimir esse dispositivo por uma questão óbvia. E o terceiro foi que eles me pediram a supressão do artigo 20. O artigo 20 é uma repetição do que já está na Constituição. E eu aceitei a ponderação deles e vai haver uma emenda, e eu acatarei uma emenda que será feita no plenário, pedindo a supressão do artigo 20. Então, esses são os 3 pontos que eles solicitaram. Então, quanto ao marco... O senhor só acatou a supressão do artigo 20? As outras, obviamente, não acatei por esses motivos que são mais do que razoáveis. O senhor pode só explicar para a gente ter nas suas palavras o que traz desse artigo 20 e por que o senhor acatou? É fácil, eu posso até ler aqui para você. Me dê aí, por favor. O artigo 20, ele está na Constituição, salvo engano, no artigo 231. Pergunta ao Budi aí, Lana, qual é o artigo constitucional que cuida disso. Mas o artigo 20 diz o seguinte, peraí. Artigo 20. O usufruto dos índios não abrange. 1. O aproveitamento de recursos hídricos e potenciais energéticos que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional. 2. A pesquisa, a lavra das riquezas minerais que dependerão de autorização do Congresso Nacional, assegurando-se lhes a participação dos resultados da lavra na forma da lei. 3. A garimpagem nem a faiscação devendo, se for o caso, ser obtida a permissão da lavra garimpeira. 4. As áreas cuja ocupação atenda a relevante interesse público da União. Isso aqui é uma reprodução do que já está na Constituição, não há nenhuma inovação. Então o fato de retirado do PL 490 não muda nada, porque na lei maior do país já consta
Alguma outra mudança três a Não, gente nenhuma vai outra. ter? Nenhuma. Demarcação Pelo menos via projeto de lei por parte- também não, né, deputado? Pelo menos por parte do relator, não. Agora, obviamente, que a gente vai para uma votação, vão ter destaques, vão ter, e tudo isso pode ser modificado no E tem algum acordo para acrescentar alguma coisa ou retirar alguma outra, como por exemplo demarcação Comigo, via projeto de lei? O único acordo que tem é eu, como relator, acatar a retirada do artigo 20. Único. Não tem dois. Tá bom? Tá bom. Obrigado, gente. Valeu.